Vamos continuar estudando a mensagem de Isaías, a mensagem que está logo no primeiro capítulo de Isaías, e hoje vamos estudar dos versos 10 ao versos 17. Primeiramente, irmãos, essa mensagem era a mensagem ao povo de Deus, era a mensagem para o povo de Israel, o povo escolhido. E veja lá como Isaías se refere ao povo, logo no verso 10, irmãos. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Dai ouvidos à lei do vosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. A mensagem de Deus para o povo está tratando o povo de Deus como Sodoma e como Gomorra. Sodoma e Gomorra, irmãos, eram nações absolutamente ímpias, entregues ao pecado, a tal ponto que foram consumidas por Deus. Deus consumiu no fogo Sodoma e Gomorra. E o povo de Israel sabia dessa história. Essa história vinha lá desde o tempo do patriarca. E agora então o Senhor estava se dirigindo a eles dessa maneira. Por que o Senhor estava considerando o seu povo igual a Sodoma, igual a Gomorra? Se nós olharmos, irmãos, os versos 11 até os versos 15, nós vamos ver algumas das práticas que deixavam Deus indignado a ponto de chamá-los de Sodoma e Gomorra. O Senhor diz que estava farto de holocaustos. Ele não folgava com o sangue dos sacrifícios. Veja, irmãos, tudo isso eram práticas religiosas. O povo praticava religião, o povo sacrificava, mas o Senhor dizia assim, eu não folgo, eu não me agrado dos sacrifícios. Por que ele não se agradava dos sacrifícios, irmãos? Porque o Senhor não quer sacrifícios, o Senhor quer o coração. O Senhor não quer que nós nos sacrifiquemos, mas Ele quer que nós naturalmente o obedeçamos. Mais ainda, o Senhor diz assim, quando vocês vêm à minha presença, eu não gosto quando vocês vêm à minha presença. Quem falou para vocês virem aqui no meu tabernáculo, no meu templo? Na verdade era o templo. Porque, irmãos, havia grandes festas religiosas, grandes procissões, grandes ajuntamentos religiosos, mas o Senhor não se agradava disso. Mais ainda, irmãos, nesse conjunto de versos, diz assim, as suas ofertas são vãs. Quer dizer, as suas ofertas não valem nada. Por quê? Porque elas não tinham contrição, elas não tinham arrependimento. Dessa forma, irmãos, era que o povo estava adorando a Deus. A prática religiosa, irmãos, não implica em que nós estamos realmente adorando a Deus e obedecendo a Deus. Tanto quanto o povo de Israel, nós podemos estar obedecendo a Deus, podemos estar adorando a Deus ou pensando que estamos adorando a Deus. Vamos à igreja aos sábados, participamos dos programas da igreja, participamos da ação missionária, participamos da assistência social. Mas será que nós estamos realmente com o coração contrito, irmão? Será que nós estamos realmente convertidos a Deus? Será que fazemos isso de coração ou fazemos porque é uma tradição? É uma tradição religiosa da nossa parte. Veja ainda, irmãos, dos versos 13 até o verso 15, eu quero ler esses versos com vocês. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem o ajuntamento solene. Verso 14. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma aborrece, já são pesadas, estou cansado de as sofrer. Veja, irmãos, o Senhor estava cansado, o Senhor sofria com aquelas práticas religiosas formalistas, simplesmente formalistas. Veja ainda no verso 15. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, já não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O que era isso, irmãos? Que estava cheio de sangue.
Estava cheio de sangue, irmãos, por causa da injustiça social. Nós vamos ainda estudar isso. O povo de Deus oprimia o seu próprio povo. Os humildes eram oprimidos, os pobres eram oprimidos. E o Senhor não podia ver a adoração formal desse povo quando a prática social deles era totalmente diversa. Ele não podia dizer assim, eu estou cansado de a sofrer. Veja, o Senhor sofria vendo o povo praticando ritos religiosos, mas não estando realmente convertido. Versos 16 e 17, irmãos, vem um apelo. Veja, por que Deus estava mandando uma mensagem tão dura para o povo? Era para condenar o povo? Não, era para condenar o povo, mas para que o povo se arrependesse. O objetivo de Deus, irmãos, é sempre que o povo os seus filhos voltem-se a Ele. Voltem-se para Ele. Não se afastem de uma vez. Mas veja lá agora os versos 16 e 17. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai a causa das viúvas. O Senhor Deus estava mais uma vez chamando o povo para o arrependimento. Agora através do profeta Isaías. Uma mensagem dura. Estava chamando de Sodoma e Gomorra. Mas assim, se não tivesse uns remanescentes, o Senhor destruiria tanto. Mas tinha remanescentes, tinha gente boa lá naquele povo. E essas o Senhor queria salvar, e queria salvar a todos. Salvar a todos, mas para isso eles tinham que se arrepender. O que diz lá os versos, irmãos? Tirai a maldade, deixai de fazer o mal e comece a fazer o bem. Façam o que é reto. Cuide dos oprimidos, cuide dos órfãos, cuide das viúvas. Irmãos, a nossa prática social, ela é importantíssima diante de Deus. Por que ela é importantíssima diante de Deus? Porque da maneira que nós tratamos os nossos semelhantes, irmãos, nós estamos tratando, não são somente os nossos semelhantes, são os filhos de Deus. Como você se sente quando alguém tratar mal o seu filho? Se porventura alguém tratar mal o seu filho, deixá-lo de lado, não considerá-lo, fazer com que ele sofra, fazer com que ele pene realmente, com que ele sofra. Como você se sente se alguém fizer isso para o seu filho? Você não quer ver essa pessoa. Você fica cansado de vê-la. E ainda mais, como você se sente se alguém maltratar o seu filho e essa pessoa for um pretenso crente, um pretenso filho de Deus, um religioso, alguém que se apresenta de uma maneira piedosa, mas que na verdade não é. É por isso, irmãos, que Deus não aguentava mais aquele povo. Ele não aguentava mais que o seu povo maltratasse os seus filhos, os seus próprios filhos. Que os seus filhos maltratassem os seus filhos. Era por isso, irmãos, e agora o Senhor estava chamando para o arrependimento. Quero concluir o estudo de hoje, irmãos, com um texto que está no Comentário Bíblico Adventista, no volume 4, na página 87. Até uma frase, irmãos, uma frase muito importante que nós devemos levar em consideração. Nenhuma religião é digna de seu nome se não luta contra os problemas desta vida. Sabe, irmãos, religião não é somente em relação com Deus, não é somente discurso teológico, estudos de teologia, estudos de interpretação bíblica, estudos de doutrina, a pregação de doutrinas, ou a pregação do evangelho, a pregação nas igrejas, pregação pela televisão. Religião, irmãos, é ação social, é cuidar das pessoas. Felizmente, irmãos, na igreja aqui nós temos muitas pessoas que cuidam das pessoas. E neste Natal, o irmão Wagner, juntamente com
os outros irmãos aqui da igreja, produziram mais de 300 cestas para ser distribuídas aos pobres. E ao longo do ano isso também é feito. Essa é a religião verdadeira. Tem um texto que diz assim: a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações. Nós devemos ser, irmãos, crentes de fato, de ação social, de atendimento aos filhos de Deus, não cristãos formais, porque senão o Senhor vai dizer para cada um de nós: olha, vocês são como Sodoma, estou cansado de ver vocês. Já pensou, irmãos? O Senhor está cansado da nossa prática religiosa? Que Deus nos abençoe, que a gente pratique realmente a verdadeira religião, como o Senhor quer que a façamos.